Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma Atualidades em Foco para você aqui no nosso LAC Concursos, e na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho aí a respeito da proposta de reforma trabalhista do governo Michel Temer. Então vamos lá, vamos tentar entender a questão. O governo Temer, tem dito com uma certa insistência de que o sistema brasileiro, de leis trabalhistas engessa, de alguma forma, a atividade econômica brasileira e que, portanto, um dos fatores para a retomada do crescimento econômico no Brasil passa, segundo a visão do governo, necessariamente por uma mudança na legislação trabalhista brasileira, por uma flexibilidade das relações de trabalho no nosso país. Para entendermos, então, essa questão, precisamos voltar lá no passado. Vamos lembrar. O governo Getúlio Vargas comanda o Brasil em dois momentos, de 1930 a 1945 e depois de 51 a 54. Durante o primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas, ficou claro que havia necessidade no nosso país de uma legislação que amparasse o trabalhador, num primeiro momento o trabalhador urbano, que depois será estendida para o trabalhador rural. Getúlio Vargas, então, sanciona aquilo que nós conhecemos hoje como CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa consolidação das leis do trabalho, ela disciplina a relação entre trabalhadores e empregadores, criando lá obrigações, deveres, mas também direitos de ambas as partes. Claramente, a CLT ela é extremamente protetiva do trabalhador, por uma razão muito simples. Todos nós sabemos que na relação entre capital e trabalho, entre empresa e trabalhador, via de regra, o peso econômico e muitas vezes político do empregador, do capital, historicamente se fez valer de maneira mais intensa do que o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, organizados em sindicatos e associações, e ao longo de um grande período de luta trabalhista, vai conquistando, então, uma série de direitos que configura o cenário atual. Esse cenário atual garante, por exemplo, que o trabalhador trabalhe 8 horas diárias, não ultrapassando 44 horas semanais, que ele tenha direito ao final de semana remunerado, que ele tenha direito ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3, a título de abono de férias, que garanta a esse trabalhador o recolhimento pela empresa de 8% da sua remuneração a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, no caso de demissão injustificada, que esse trabalhador faça jus ao pagamento de 40% da multa sobre o saldo do seu fundo de garantia por tempo de serviço. É determinado no Brasil que se contrate o trabalhador com vínculo empregatício, com carteira assinada ou por contrato de trabalho por tempo determinado, sendo que todas as obrigações trabalhistas previstas em lei devem ser cumpridas pelo empregador. Nós sabemos que essa legislação protetiva do trabalhador é encarada por parte do empresariado brasileiro como aquilo que engessa as relações de trabalho no Brasil, dificultando e onerando a contratação e a demissão de trabalhadores. E que isso, na visão desses empresários, acaba causando um custo Brasil. Lembrando que o custo Brasil é entendido como tudo aquilo que acrescenta valor, no sentido negativo da palavra, ao preço final do produto. Se eu tenho uma legislação trabalhista, na visão do empresariado, que é muito engessada, onde tudo está previsto em lei e aonde está prevista uma série de medidas protetivas do trabalhador que oneram a empresa, que oneram o empregador,
Isso torna o produto brasileiro mais caro e, portanto, retiraria competitividade do produto brasileiro no cenário doméstico se comparado ao produto importado e também no cenário internacional para as exportações. A alegação do empresariado brasileiro é que não só as relações de trabalho são engessadas, como elas são extremamente onerosas para o empregador. E que se houvesse uma flexibilização das relações trabalhistas no Brasil, eu poderia, em tese, desonerar, parcialmente as empresas, ao mesmo tempo criar a possibilidade de outras modalidades de contratação de trabalhadores, redundando num número menor de desempregados no nosso país, dando, em tese, dinamicidade ao mercado de trabalho e dinamicidade à produção dessas empresas. E assim, o empresariado brasileiro defende uma ampla reforma trabalhista no Brasil. Essa reforma trabalhista, obviamente, que ela encontra, a priori, uma grande objeção da maioria das centrais sindicais, porque o que se teme é que por trás de um discurso de competitividade, de flexibilidade das relações trabalhistas, de aumento do número de empregados, na verdade esteja a precarização das relações de trabalho no Brasil. Sendo assim, essa é uma disputa política que vai se dar no âmbito da sociedade e do parlamento brasileiro. O ministro do Trabalho, recentemente, alegou que o conjunto de propostas talvez só sejam encaminhadas para o parlamento no segundo semestre de 2017, quando então se espera uma ampla discussão pública sobre o tema. Mas a pergunta é: quais são as propostas que até agora têm sido vinculadas à proposta de reforma trabalhista do governo Temer? Primeiro, algo que não é uma proposta do governo Temer, mas que agora passou na discussão na Câmara dos Deputados, que é a questão da terceirização. Então vamos entender. Terceirização é quando eu contrato outrem ou uma outra empresa para fazer parte do processo de produção da minha empresa. Como assim, professor? Imagine, por exemplo, um banco. O banco, ele é especializado, em tese, em serviço bancário, e não em segurança, e não em limpeza, e não em manutenção. A legislação atual permite, então, que o banco terceirize essas atividades. Então, o banco vai lá, contrata uma empresa de segurança e uma outra empresa de limpeza e manutenção que prestam serviços para o banco. Todos os trabalhadores contratados por essas empresas não são funcionários do banco, não são bancários e, portanto, não se regem pelo Sindicato dos Bancários, que, diga-se de passagem, é um sindicato forte que consegue parar um segmento da economia importante e que, nos últimos anos, tem conseguido aumentos substanciais acima da inflação. Bom, qual é a alegação do banco? Se a atividade do banco é serviço bancário e não segurança, manutenção ou limpeza, quando o banco contrata uma empresa terceirizada, ele pode se focar naquilo que é o objetivo final do seu negócio, que é o serviço bancário, ganhando eficiência e eficácia, aumentando a produtividade dos seus trabalhadores e, portanto, em tese, alcançando maior lucratividade, que é o objetivo final do próprio negócio. Por um outro lado, as empresas que são especializadas em segurança, manutenção, higiene e limpeza, obviamente que por serem especializadas nessas atividades, em tese, o fazem com maior eficiência, com menor volume de gastos e também com um nível de produtividade maior, o que garante também a contratação de trabalhadores e aumenta a própria eficiência do banco, que é o contratante. Ponto. Isso é o que é alegado.
No momento atual, nós só permitimos a terceirização de atividades meio e não de atividade fim, o que significa dizer que o banco pode terceirizar a segurança e a limpeza, mas não pode terceirizar, por exemplo, a abertura de uma conta corrente ou uma aplicação financeira para uma pessoa que não seja funcionária do próprio banco. Bom, qual é a grande questão? É que quando nós olhamos para a terceirização no Brasil, embora esse seja o discurso de boa parte da classe empresarial, na prática, a gente sabe que a terceirização é para reduzir os custos da firma contratante. Porque, via de regra, as firmas que são contratadas, tudo bem, têm sindicatos de trabalhadores que, via de regra, são mais fracos do que da empresa principal e que, portanto, nas negociações salariais e trabalhistas, têm menor poder de barganha. O que tem se verificado no Brasil e no mundo, muitas das vezes, é uma precarização das relações de trabalho, onde os trabalhadores trabalham para empresas que muitas vezes não têm patrimônio ou não têm solidez no mercado, que uma vez indo à falência não tem dinheiro para fazer a rescisão trabalhista de maneira adequada, que não paga salários, condizentes com o mercado de trabalho, que muitas vezes tem jornadas de trabalho muito longas, precariedade na oferta de aparato de segurança para os trabalhadores como equipamento individual de segurança e coletivo, que muitas vezes não faz o recolhimento devido dos tributos ao governo e por aí vai. Portanto, o temor é pela precarização das relações trabalhistas. Mas a grande questão é que foi aprovado agora, na Câmara dos Deputados, e irá para análise no Senado Federal, a possibilidade de eu terceirizar não somente as atividades meio, mas também as atividades fim. Ou seja, aquela que é a da finalidade da empresa. E isso tem se demonstrado em escala global, salvo, obviamente, exceções, como um problema. Há denúncias imensas contra grandes empresas, por exemplo, produtoras de artigos esportivos, que terceirizaram a sua produção de camisas de times, de bola de futebol, de equipamentos esportivos, de chuteiras e por aí vai, utilizando-se de mão de obra asiática numa condição de miséria ou de análoga à escravidão, de mão de obra infantil, sem aparato de segurança do trabalho, com longas jornadas, salários baixos e por aí vai. Isso não é uma novidade para a Organização Internacional do Trabalho. Então, a primeira parte da reforma trabalhista do Temer, ela inclui algo polêmico que não faz parte da proposta do Temer, que já estava em discussão desde o governo Dilma Rousseff, que é se ampliar o Instituto da Terceirização no Brasil, agora não somente para as atividades meio, mas também para as atividades fim. A segunda questão é a flexibilização da jornada de trabalho. O ministro do Trabalho havia afirmado que a ideia é flexibilizar as 8 horas diárias em até 50%, desde que não se ultrapasse 44 horas semanais. Então, como é que se daria isso, Eu poderia, por exemplo, fazer com que o trabalhador, em vez de trabalhar 8 horas diárias, ele trabalhasse 12 horas diárias, desde que, no somatório da semana, isso não ultrapassasse 44 horas semanais. O problema dessa proposta é que ela inclui 50% a mais na jornada de trabalho que um trabalhador poderia executar por dia sem implicar o pagamento de hora extra, desde que não ultrapassada, repito, as 44 horas semanais. O problema é que trabalhar 12 horas por dia pode implicar um problema de segurança de trabalho, de produtividade e na qualidade de vida para o trabalhador, porque isso significa que o trabalhador terá uma jornada de 4 horas diárias a mais, o que envolve um nível de estafa maior, o que envolve, obviamente,
um nível de produtividade da sua força de trabalho que poderá ser reduzida pelo cansaço diário, o que implica, obviamente, menos tempo disponível para a sua preparação profissional, para o seu estudo, para o seu contato com a família, para as atividades de lazer, para as suas atividades esportivas que lhe garantem qualidade de vida. Então, essa flexibilização da jornada diária, ela atende a uma demanda da firma, que pode eventualmente, né, fazer com que o trabalhador trabalhe lá, né, durante 2, 3 dias ou mais, até 12 horas por dia. No entanto, isso se dará, pelo menos em tese, em detrimento da qualidade de vida desse trabalhador, eventualmente do nível de produtividade dessa força de trabalho, eventualmente no aumento no número de acidentes de trabalho provocado pelo cansaço e por aí vai. Uma outra questão é que o governo Temer provavelmente vai propor o contrato de trabalho intermitente. Hoje, o contrato de trabalho ele pode ser por tempo determinado ou indeterminado. A ideia é criar o contrato de trabalho intermitente, onde você trabalha um período do ano, em determinado período esse contrato, abre aspas, é suspenso e ele é retomado num outro período do ano. Professor, como é que isso funcionaria? Pense, por exemplo, né, no plantio e na colheita. Então, uma empresa, ela poderia, né, usar a sua força de trabalho durante 3 meses, por exemplo, para preparar o campo e fazer o plantio, imaginemos aí, da soja. Ela interrompe o seu contrato de trabalho durante o período de crescimento da soja, onde ela não vai precisar da força de trabalho completa, e quando ela partir para a colheita, ela reativa o seu contrato de trabalho para realizar a colheita, iniciando-se o ciclo novamente. Isso poderia acontecer em inúmeros setores, se não somente o rural. Imagine uma hipótese, né, de uma empresa que contrataria os seus serviços para trabalhar lá outubro, novembro e dezembro, que é o período de vendas de final de ano, interrompe o seu contrato de trabalho em janeiro, fevereiro e março, quando as vendas caem, e retoma o seu contrato de trabalho a partir de abril. De novo, isso cria uma flexibilidade grande para a empresa, que não seria onerada, né, com a rescisão trabalhista durante o período de vacas magras, vamos dizer assim, mas que cria um problema para o trabalhador, porque no momento em que seu contrato de trabalho é suspenso, ele teria, né, ou seja, ele não teria o direito à sua remuneração. Então ele teria a remuneração outubro, novembro e dezembro, deixaria de receber janeiro, fevereiro e março e só voltaria a ter salário em abril, né? Isso seria um problema. Outra questão que está sendo proposta é o contrato de trabalho em meio período. Em vez de você ter que trabalhar 8 horas diárias, você trabalharia 4 horas diárias, numa jornada de 22 horas semanais, tendo lá, né, o percentual de salário reduzido na medida em que a jornada de trabalho fosse. Então, se você trabalha em meio período, em vez de você receber o seu salário integral, você receberia meio salário. Lembrando que, nesse caso, você poderia ofertar a sua força de trabalho no período, né, que está na vacância para uma outra empresa qualquer. Então, imagine, né? O professor Alex trabalha para Estácio de Sá no período da manhã e poderia ofertar a sua força de trabalho para uma outra universidade qualquer no período da tarde. Então, essa é a ideia do trabalho de meio período que seria estendido para o nosso país. Se discutiu e se ventilou a hipótese de se acabar com o fundo de garantia por tempo de serviço, né? Isso foi algo que o governo rechaçou, né, diante aí da repercussão muito ruim diante da sociedade, mas pode ser que aquela multa sobre o saldo do FGTS venha a ser proposta pela sua extinção, que o trabalhador só sacasse, por exemplo, o valor depositado. Enfim, o que se propõe é uma flexibilização, né, das leis trabalhistas, onde, por exemplo, os acordos entre os sindicatos, patronal e dos trabalhadores, tivesse, né, uma força maior do que aquilo que está escrito na lei. Então, imaginemos uma hipótese que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo negocie com a indústria automotiva, né, um sistema de trabalho que contraria a legislação em vigor.
Porém, se ele foi assinado de maneira livre entre os trabalhadores e empresários, ele teria uma força maior do que aquilo que está escrito na legislação. Hoje, isso não é possível. Então, o que ocorre, né? Por um lado, a ideia dos empresários é a flexibilização das relações de trabalho, que, em tese, criaria mais competitividade para as empresas, desoneraria, né, as empresas, permitiria uma contratação maior de trabalhadores, reduzindo o desemprego. Por um outro lado, o que se teme é a precarização das relações de trabalho no Brasil. Com o aumento, né, significativo do trabalho de meio período, do trabalho de período intermitente, da terceirização das atividades de produção, com uma precarização de salários, de condições de negociação por parte dos sindicatos, né, de aparato de segurança do trabalho, né, e por aí vai. Bacana? Vamos conferir? Dá uma olhada para cá. Reforma trabalhista quer alterar a CLT e ampliar a terceirização. As relações trabalhistas foram postas na mesa pelo novo governo Michel Temer. A nova gestão tenta correr para aprovar as mudanças na CLT e sinalizar aos aliados e ao mercado uma ação para acelerar o crescimento da economia. O tripé da reforma proposta pela nova equipe está centrada na terceirização, na permanência do Programa de Proteção ao Emprego, PPE, criado pelo governo Dilma, e na flexibilização da CLT, ao permitir que acordos feitos entre o sindicato e as empresas prevaleçam sobre aquilo que determina a legislação. Além disso, está no radar a criação de duas novas modalidades de contrato de trabalho, a parcial e a intermitente, com jornadas inferiores a 44 horas semanais e salários proporcionais. Os ajustes dividem opiniões. De um lado, defende-se que a reforma da CLT de 1940 para diminuir os custos das empresas e a burocracia. Do outro, teme-se que a reforma leve a uma precarização das condições de trabalho. A Câmara dos Deputados concluiu no fim de agosto desse nosso ano de 2016 a votação do projeto de lei da terceirização, que agora segue para o Senado. Foi aprovada em plenário uma emenda que permite a terceirização de todas as atividades do setor privado, ponto mais criticado a respeito do tema. Hoje, somente as atividades meio que não têm a ver com o produto ou serviço final da empresa podem ser terceirizados. Por exemplo, um banco pode terceirizar os serviços de limpeza e segurança, mas não pode terceirizar o empregado que abre a conta corrente. Outro ponto sensível da reforma é a permanência do Programa de Proteção ao Emprego, criado por Dilma Rousseff para evitar demissões em empresas com problemas financeiros e validade até 2017. No período de adesão ao PPE, os beneficiários têm jornada de trabalho reduzida em até 30%, com redução proporcional do salário e compensação de até 50% da remuneração paga pelo governo. Terceirizados não são contemplados pelo PPE. E aí, uma outra crítica grave a respeito do programa. Nós colocamos aqui as propostas de Temer para a Previdência e as relações trabalhistas, né? Então, nas relações trabalhistas, lembrando, a ideia é flexibilizar a CLT e permitir a empresas e sindicatos possam fechar acordos, desde que preservados direitos básicos previstos na Constituição, como férias, 13º e FGTS. Vai prevalecer o que for negociado, de forma que pagamentos, alíquotas e redução de salários e de jornadas de trabalho. Ok? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma Atualidades em Foco para você. Gostou? Teve crítica, sugestão, elogio? Escreve para a gente, tá? Coloca aí embaixo, nós teremos um imenso prazer em poder dialogar com você.
ok? Abraço grande, a gente se vê na próxima aula. Até lá! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a fazer o nosso curso para a Prefeitura de Boqueirão 2017. O Lá Concurso é um site que está no ar há mais de 8 anos e nós resolvemos fazer um curso específico para a galera aí do interior da Paraíba e o nosso grande curso. Gente, atenção, o nosso curso nós temos aí mais de 121 aulas, tá certo? Nós disponibilizamos apenas 15 aulas na internet, somente 15 aulas, são 121 aulas com esses professores que vocês acabaram de assistir essa pequena aula demonstrativa, né? E o seguinte, são mais de 97 horas, papo reto com vocês, ó, olhando no olho, olho no olho. Se você assistir todas as nossas videoaulas 2 vezes, eu tenho certeza que lá na hora da prova, no dia 6 de agosto, você terá aí plenas condições de ser aprovado no concurso. Bacana? Ó, eu já ia esquecendo, você quer esse material de apoio, esse PDF da aula do professor? Então convido vocês aí a acessar o nosso site, tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.